Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre seleção brasileira, que teve a sua convocação final para a data FIFA agora de março, realizada aí na semana passada. Eu vou fazer uma análise primeiro dos convocados, fazendo um paralelo aí com a lista ampla de 50 e poucos nomes, se eu achei que alguém ficou de fora, que poderia ter sido convocado, se valeu, e depois eu entrar num mérito um pouquinho de tática de qual que eu acho que deveria ser o time titular no jogo do Brasil contra Colômbia e Argentina, beleza? Vamos então à convocação. Bom, tá aí na tela então a convocação da seleção para essa data, FIFA, né? Vamos passar aí, vou falar primeiro geral, depois eu vou entrar por categoria de jogador, né? Cada goleiro, lateral, meia, enfim. Bom, goleiros foram Alisson, Bento e o Ederson. Os laterais foram Wanderson, Wesley e o Arana. E aqui já surge uma questão, né? Não tem lateral esquerdo, reserva. Enfim, um negócio um pouco esquisito. Como zagueiros, Gabriel Magalhães, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar. E atacantes, o Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. De maneira geral, a convocação está muito interessante. Eu, pelo menos, gostei de praticamente todos os nomes aqui. É verdade que talvez tenham alguns aí, que eu vou entrar no mérito daqui a pouquinho, que poderiam ter sido convocados. Mas eu acho que o grande ponto aqui de conflito é essa lateral, né? As laterais são muito confusas, não tem um nome, nem na esquerda e nem na direita, que seja aquele lateral permanente da seleção. Né? Vamos ver aí como é que o Dorival vai montar esse time. Começando então pelos goleiros. A gente teve aí o Alisson, o Bento e o Ederson convocados. Na grande lista, a gente teve, além deles, o Hugo Souza do Corinthians, o Lucas Perry do Lyon e o Everton do Palmeiras. Sendo sincero, eu acho que não tem muito mistério aqui na parte dos goleiros, né? O Alisson é o goleiro titular da seleção brasileira e recentemente ele só vem provando isso cada vez mais. Muita gente pega no pé do Alisson, né? Por não ter performado o suficiente em jogos decisivos na seleção. Mas eu não concordo muito com essas críticas. O Alisson, de maneira geral, performa de maneira extremamente estável e vem de grande momento. Então não tem muita discussão aqui. O Ederson, que sempre foi aquele goleiro reserva, às vezes titular, vem de uma má fase no Manchester City. O City como um todo não tá legal e o Ederson acaba acompanhando o coletivo. Mas eu ainda acho que é o segundo melhor que temos e deve estar, de fato, sempre na convocação. O terceiro goleiro é sempre um grande ponto de discussão nas convocações da seleção brasileira, né? Só que no fundo importa muito pouco. O terceiro goleiro basicamente não joga e então não faz muita diferença. Podia ser meio que qualquer um. Nas últimas convocações, ele vinha convocando Rafael de São Paulo, que para mim não fazia o menor sentido, até pela idade também, mas dessa vez ele não foi nem lembrado. E foi convocado de fato o Bento. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho ideia de como o Bento tá jogando, porque ele tá no Al Nassr, né? E eu não acompanho o futebol do Al Nassr. Então eu não sei exatamente como ele tá. Independentemente disso, é complicado você convocar alguém que tá jogando no Campeonato Árabe, né? Eu sei que o Sauditão não é ruim, tem um nível ok e tudo mais, só que talvez fosse aí uma oportunidade de dar uma experiência, dar uma rodagem para outros goleiros jovens, né, na seleção brasileira, já que de fato não vai nem jogar de qualquer maneira. O Bento já teve várias oportunidades e no futuro pode vir a ser o titular da seleção, não há dúvida quanto a isso, ele é um excelente goleiro. Mas, por exemplo, o Hugo Souza do Corinthians, talvez fosse interessante dar uma oportunidade para ele ver a seleção, ficar lá com os caras, trabalhar junto, ele também pode vir a ser um goleiro muito importante no futuro. O Lucas Perry é a mesma coisa, ele é um goleiraço, agora tá lá no Lyon, que também não vive exatamente a sua melhor fase, mas pode ser interessante também dar essa oportunidade para ele. Enfim, não faz muita diferença, acho ok também levarem o Bento. E o Everton não tá sendo mais convocado, eu acho extremamente justo. O Everton, não pela qualidade, porque ele ainda tá jogando muita bola, só que ele tá velho já, né? O Everton já tem aí mais pros seus 40 anos e não vai mais estar na rotação de Copa do Mundo mesmo. Então acho razoável que ele já tenha passado o seu momento como terceiro goleiro da seleção e agora deu seu lugar aí pros mais jovens já irem pegando ritmo. Dito isso, não tem muito o que dizer, né, sobre goleiros. Vamos agora ao maior ponto de interesse, ao meu ver, ponto de interesse não, mas o maior ponto de críticas possíveis, que eu vou falar junto, tá? As laterais e os zagueiros, porque eu acho que isso aqui vai ser debatido até pela própria comissão técnica como uma coisa única.
Dessa vez o Dorival resolveu levar 2 laterais direitos, né? O Wanderson e o Wesley, sendo que o Wesley é a primeira convocação dele, né, para a seleção brasileira, e o Arana na lateral esquerda, que também não vive grande momento no Atlético Mineiro. Pois é. É uma situação um pouco complicada porque a gente tinha outras opções na lista mais expandida, né? Além do Wesley, do Wanderson e do Arana, tinha o Douglas Santos, que tá jogando lá no Zenit, que eu também não acompanho o Zenit, então não sei como é que ele tá. O Alex Telles do Botafogo, que vive má fase, é verdade, vive má fase, mas é um cara acostumado com a seleção. O Alexandro do Flamengo, que tá aí voltando de um período de lesão e talvez, enfim, também por isso não tenha sido muito lembrado para agora. O Abner do Lyon e o Dodô da Fiorentina. Vendo esses nomes, a gente percebe que falta na qualidade, mas falta nomes aqui, né? O Alexandre já é um cara mais pro fim da carreira, o Alex Telles já é um cara aí no meio da carreira, mais pro final do que pro início. E eles talvez sejam os caras de maior qualidade que a gente tem aqui. Então, de fato, falta alguma coisa, mas eu ainda acho que deveria ter sido convocado no lateral esquerdo. Como o Alexandro tá voltando de lesão, eu vejo o Alex Telles como uma opção, mesmo no momento ruim. Deixa ele como reserva, não é para ser titular, mas ele é um cara relativamente confiável e experiente. Às vezes é necessário ter um cara desse na rotação da seleção. Eu teria convocado. Porque tem 5 zagueiros e 3 laterais. Isso talvez demonstre que algum zagueiro aqui pode jogar de lateral esquerdo, tá? Eu não tenho ideia de quem, mas é possível que alguém seja deslocado para fazer essa função ou que o Dorival pense em jogar com 3 zagueiros. Eu vou entrar nesse mérito depois no vídeo, mas é uma possibilidade também, né? Dito isso, eu acho que era meio que esses nomes mesmo, né? Só com mais um lateral esquerdo. Já nos zagueiros, né? O Dorival levou o Gabriel Magalhães, o Danilo, o Léo Ortiz, o Marquinhos e o Murilo. Aqui tem primeiro ponto, é o seguinte: a zaga titular, dado que vai ser 2 zagueiros, né? Uma linha de 4 ali com 2 laterais, é muito clara na minha cabeça. É Gabriel Magalhães e Marquinhos ainda. Ah, o Marquinhos não vive grande fase. Não vive grande fase. Mas também não vive péssima fase. E ele é um zagueiro extremamente qualificado e um dos grandes nomes até de bagagem nessa seleção. Acho muito importante ele estar em campo. E o Gabriel Magalhães, porque vem jogando muita bola, então tem que estar aí também. O Léo Ortiz, ele é um zagueiro de extrema qualidade técnica, né? Mas é a primeira vez, né, que ele tá indo para a seleção para talvez jogar. Então eu não sei exatamente se ele vai jogar. Eu acho que é mais um teste. Talvez ele entre num segundo tempo, alguma situação, mas não acho que ele vai jogar. Mas tem um potencial grande pro futuro, tá? O Murilo é mais ou menos a mesma coisa. Eu não acho que ele vai jogar, mesmo achando que é o futuro também da seleção brasileira na zaga. E o Danilo eu não entendo muito bem a convocação, porque ele já tem uma idade mais avançada, ele não vai estar mais nas rotações de Copa do Mundo, isso é fato, né? Ele era um lateral, que agora já tá jogando de zagueiro também no Flamengo. E, cara, eu não entendo exatamente por que não levar um outro garoto, levar um outro teste. Apenas pelo fato de que o Danilo é o capitão e uma voz muito importante do vestiário da seleção. Então, parece que é aquele tipo de convocação de um cara pelo grupo, e não para entrar em campo e de fato jogar. Não acho que o Danilo vai jogar. Eu acho, assim, ele tem qualidade para jogar, mas não deveria mais estar na rotação, gente. A seleção brasileira tem que pensar na Copa do Mundo e não em ganhar da Colômbia. Óbvio que tem que ganhar da Colômbia e da Argentina se possível, mas é pensar em montar um grupo para daqui a X anos. E o Danilo não vai estar nesse grupo. Então eu não compreendo muito bem a ideia, a não ser pelo fato de que o Dorival, se pede para a Argentina e para a Colômbia, talvez perca o emprego e precise desses caras para agora, para controlar o grupo agora. Enfim, faz parte do futebol. Mas existem outros nomes que poderiam ter sido convocados no lugar do Danilo, né? Por exemplo, o Beraldo. O Beraldo não vive grande fase no PSG, mas eu considero ele como um zagueiro de extrema capacidade técnica e de potencial para o futuro da seleção. Ele poderia estar no lugar do Danilo, né? O Fabrício Bruno, eu vejo que ele perdeu muito holofote indo para o Cruzeiro e performando mal no Cruzeiro, o coletivo e o individual. Então sair do radar de maneira mais focada faz sentido, né? E o outro seria o Alexandre do Lille, que eu também não chego a acompanhar muito bem o futebol do Lille, então não sei a qualidade técnica dele. Eu levaria o Beraldo no lugar do Danilo, tá? Essa para mim seria a minha troca, mas eu compreendo pelo lado de grupo o Danilo estar. Continuando, vamos aí para os meias. Nos meias, o Dorival convocou o André, o Bruno Guimarães, o Gerson, o Joelinton, Matheus Cunha e o Neymar. Aqui temos um grande ponto, que é se o Neymar vai estar bem ou não fisicamente para jogar. Ele foi convocado, portanto a seleção parte do princípio que ele estará bem,
Mas agora, nesse jogo do final de semana entre Corinthians e Santos, o Neymar não entrou em campo em um jogo decisivo pelo Santos por um desconforto muscular na perna. É muito complicado saber se o Neymar vai estar ou bem ou não para jogar esses dois jogos, né? Levando ainda mais em consideração o fato de que ele tá meio que se recuperando ainda fisicamente, e os jogos contra Argentina e Colômbia, historicamente, são regados à pancada. É muito físico e é muita pancadaria mesmo. Às vezes até se perde a linha. Jogo contra a Argentina, direto se perde a linha. E no da Colômbia também. O próprio Neymar teve uma lesão que quase deixou ele paraplégico jogando contra a Colômbia com o querido Zúñiga, né? Então é sempre um jogo muito agressivo. É a melhor estratégia o Neymar jogar? Eu não tenho ideia. Acho que não. Mas provavelmente ele vai entrar em campo. Dito isso, a lista tinha muitos meio-campistas em potencial para se chamar aqui. Eu não acho que nenhum dos que foi chamado foi ruim. Considero todos eles capacitados para jogar na seleção, né? Fica aí umas questões. Dos meio-campistas que não foram chamados, mas estavam na lista, né, na minha cabeça se sobressai o Andreas Pereira, do Fulham, que vem fazendo uma boa temporada e poderia muito bem ter sido convocado, como foi convocado em várias outras listas. Então fica um ponto de interrogação do porquê que ele não foi convocado, né? E o Ederson da Atalanta, cara, que para mim é outro cara que tá jogando muita bola e merecia ter sido convocado para essa data FIFA. Outros nomes como Lucas Moura, o Oscar, né, o Lucas Paquetá, por causa aí das confusões de aposta também não vai estar sendo chamado, né? De fato não cabem muito nesse momento. Mas talvez, cara, o Ederson poderia estar no lugar do Matheus Cunha ou do Joelinton, né? E o Andreas Pereira, a mesma coisa. Então, esses convocados não estão ruins, mas poderia ter umas outras opções. O que me passa a impressão é de que o Dorival preferiu convocar meias um pouco mais defensivos do que ofensivos, né? Porque o Ederson tem uma grande capacidade aí de ser um cara um pouco mais ofensivo, o Andreas Pereira também, né? O Andreas Pereira é um cara mais ofensivo. E o André é um volante mais marcador, o Bruno Guimarães e o Joelinton têm mais capacidade física, de combate físico, e talvez o Gerson também, e talvez por isso o Dorival tenha preferido essa escalação. O que não tá ruim, mas tem esses dois nomes que podem voltar a pipocar a qualquer momento na seleção brasileira. No ataque, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Aqui não tem tanto mistério, né? Porque o Vinícius, o Rodrigo e o Rafinha são três caras que têm que ser convocados. Ponto. Savinho, João Pedro e Estevão já não é assim tão claro. Existiam muitas opções de atacantes na lista maior. Tinha o Antony, que é um cara que tá vindo bem no Betis e podia muito bem ter sido convocado. Martinelli no Arsenal, né? O Igor Paixão no Feyenoord vem fazendo também uma grande temporada. O Luiz Henrique, que foi pro Zenit, não joga há meses, porque o Zenit ainda não voltou a jogar e talvez por isso não tenha sido convocado, né? O Samuel Lino no Atlético de Madrid, que também vem jogando bastante bola. Esses seriam os principais nomes para brigar por essas vagas. Mas eu compreendo o que foi chamado aqui. Vinícius, Rodrigo e Rafinha, para mim, são até os titulares, eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Os outros são as opções. O João Pedro, talvez para ser um centroavante, mais ou menos ali, essa opção, se for necessário. O Estevão, porque é o futuro da seleção e talvez o maior craque que o Brasil tenha em quesito técnico, desde o Neymar. E não é agora que ele vai resolver o jogo, pelo menos eu acho que não. Mas tem que ser levado agora. Tem que levar porque ele é muito bom, ele tem que sentir esse clima de seleção. O Savinho, ele joga muito bem. Ele não vem em grande fase porque o Manchester City não vem em grande fase. Podia não ter sido convocado, né? Eu acho que aqui talvez valesse mais a pena o Dorival dar uma chance a outra pessoa em um melhor momento. Talvez um Antony, talvez um Endrick, que não joga no Real Madrid, mas podia muito bem estar nessa rotação pelo mesmo motivo do Estevão. O Igor Paixão, que vai jogando muita bola no Feyenoord. Dá essas oportunidades para uns nomes mais de menor capacidade de estarem lá sempre. Pô, o cara tá num grande momento, chama pra seleção, né? O Savinho a gente já viu que ele consegue fazer, ele não está no melhor momento. Quer dizer que ele esteja jogando mal, tá? Mas ele não está no seu melhor momento. Às vezes dá uma outra oportunidade para um reserva, tá bom. Mas, de qualquer forma, também não vejo grandes problemas aqui. Só de centroavante, né? Eu entendo que na lista, centroavante mais que tinha era o Yuri Alberto, né? O Bruno Henrique, o Galeno, talvez. Mas é complicado, né? É complicado porque o Bruno Henrique não vai estar em rotação de Copa, o Yuri Alberto está abaixo dos outros companheiros de seleção,
né? O Galeno tá jogando no Al-Ahly, então dá para entender. Fica a dica do Rodrigo Muniz, tá? Rodrigo Muniz é um bom atacante e está jogando lá no Fulham ao lado de Andrés Pereira. Deveria entrar no radar da seleção, tá? Ele é jovem e é bom. E é uma função que a seleção não tem. Enfim, minha dica pro Dorival. Dorival, se tá vendo esse vídeo, fica de olho no Rodrigo Muniz. E o Pedro quando voltar, né? Que eu acho que é o grande centroavantão que o Brasil teria se não tivesse rompido todos os ligamentos do joelho. Enfim, dito isso, eu gostei da convocação. Algumas coisas poderiam estar diferentes, mas de maneira geral não acho que muita coisa ia mudar. Vamos então à parte tática, entender como isso ficaria no campo, na minha opinião, para um time titular. Vamos lá então agora no campinho montar o que eu considero que vai ser esse time titular do Brasil, tá? Para começar, o goleiro para mim não tem muita discussão, é o Alisson, né? Como eu já debati aqui, ele é o melhor hoje, para mim era o melhor durante a maior parte dos últimos anos. Às vezes só o Ederson passava ele, mas não tem muita discussão. Aí na linha de zaga a gente começa a ter umas perguntas, né? Vão ser 3 zagueiros? Vão ser 2 laterais e 2 zagueiros? Bom, eu vou partir do princípio que a seleção vai jogar com 2 zagueiros e 2 laterais. Dito isso, um deles tem que ser Gabriel Magalhães. Para mim não tem dúvida. E o outro, Marquinhos. Essa seria aqui uma dupla de zaga, para mim, estável e capaz de jogar contra a Colômbia e a Argentina. Nas laterais, a gente começa a ter algumas discussões. Bom, para mim, como é o único que temos, o Arana tem que ser o lateral esquerdo, né? Partindo do princípio que ele deve improvisar um zagueiro, se for necessário, como reserva da lateral esquerda. Na lateral direita, eu jogaria com Wesley, tá? Opa, escrevi errado aqui. Eu jogaria com Wesley, até para dar uma maior amplitude também, como uma opção de corredor. Eu sei que o Rafinha também joga no corredor, mas eu acredito que ele tem a capacidade de entrar para o meio quando o Wesley passa e deixar até uma vantagem numérica num ataque possível do Brasil. Acho que é uma opção muito interessante que o Brasil historicamente não tem tanto assim nos últimos tempos, porque jogou muito com Danilo, que não é um cara tão ofensivo assim. Enfim, pode ser uma estratégia diferente, né? Então, a gente coloca aqui, ó, o Wesley como sendo um potencial cara de corredor. E o Arana, talvez não tanto, tá? O Arana talvez não tanto, porque é uma posição muito particular do Vinícius ali na frente. Aqui no meio, quem que eu acho que vai estar na linha de volante? Eu entraria com 2 volantes físicos, mais físicos, e um pensador, que deve ser o Neymar, né? Mas vamos ver no que vai dar. Ou vai entrar o Neymar Júnior, né? Não tem jeito, ou, na minha opinião, o Gerson. Eles não devem compartilhar o campo, na minha opinião. Se a opção for pela qualidade do Neymar, beleza, ele vai jogar como esse camisa 10 aqui centralizado. O cara que poderia fazer essa função também é o Gerson, né? Que jogaria nessa função de meio de campo, um pouco mais marcador, talvez, não sei qual seria a ideia dele na seleção. E para, né, juntar ali na linha de volantes, eu colocaria Bruno Guimarães, pela experiência e pela capacidade de marcação, de fisicalidade, e também colocaria o Joelinton, até pelo fato de que eles jogam juntos, né? Isso ajuda nessa comunicação de marcação de meio de campo. Principalmente porque esses são 2 jogos contra Colômbia e Argentina, e vai exigir fisicalidade. Gosto desses meio de campo aqui. Neymar, Bruno Guimarães, Joelinton, ou Gerson, Bruno Guimarães, Joelinton. Talvez até com o André, se for necessário, mais marcação ainda, se o negócio ficar meio complicado. Na frente, não tem muito mistério. Vinícius Júnior na esquerda e Rafinha na direita. Eu acho que aqui não tem muito mistério, vem de grandes momentos, né? O Vinícius talvez não tão bem quanto já esteve, porque, pô, ele foi o the best, mas o Rafinha vive grande fase, para mim, a opção, sendo que o Rafinha pode fazer essa entrada aqui pro meio, né? Fazer essa entrada aqui pro meio e deixar o corredor pro Wesley. E isso pode ser uma interação legal no ataque do Brasil. E para fechar esse corpo de ataque, eu colocaria o Raio, Rodrigo, como um falso 9, né? O Rodrigo tem capacidade de ser centroavante, porque ele não tem o corpo, a altura, a truculência, né, de um centroavante, mas ele poderia jogar como esse falso 9 e, eventualmente, também se movimentar para as pontas, né? Então você tem aqui essa capacidade do Vinícius entrar, do Rafinha entrar e do Rodrigo se movimentar. E eles ficarem trocando de posição.
O Rafinha já jogou na ponta esquerda, na ponta direita, o Vinícius já jogou na ponta direita, na ponta esquerda, já foi falso 9 às vezes também no Real Madrid, o Rodrigo já fez tudo que é possível fazer num campo de futebol. Então eu acho que essas são opções interessantes para o ataque, né? A grande dúvida é Neymar e Gerson, ao meu ver. Se o Neymar vai jogar ou não. Não quem seria titular. O Neymar, em condição física prime, é o titular e acabou. Mas eu não sei se ele está nesse ponto. E não sei se é muito estratégico ele jogar esses jogos também, porque ele pode acabar se lesionando e aí, meu amigo, aí vai dar problema mais pra frente. Então eu acho que essa aqui é a formação tática, com o foco nas possíveis subidas do Wesley e nessas trocas de posição do ataque, dos 3 de ataque do Brasil. Agora, existe uma outra possibilidade de formação tática do Brasil, tá? Vocês repararam, mudou aqui o campinho, porque eu também acredito que o Dorival pode estar pensando em 3 zagueiros. E se o Brasil for jogar com 3 zagueiros, pela falta de laterais, basicamente, aí eu acredito que o Danilo possa ser essa opção de zagueiro centralizado de menor movimentação. Acho que ele pode ter uma performance mais interessante nessa posição, com o Gabriel Magalhães e o Marquinhos abertos, né, nas 2 pontas da zaga. Dessa maneira, mudaria um pouco a formação do time, porque você tiraria uns laterais e aumentaria o número de jogadores no meio de campo. Você povoa o meio de campo. Da mesma forma, Bruno Guimarães e Joelinton fariam uma linha defensiva, e aí eu acredito que podem estar em campo ao mesmo tempo o Neymar e o Gerson. O Neymar dando essa pegada mais técnica, mais do último passe, da qualidade do refino, e não muito de voltar para marcar, e o Gerson compensando, né? Então, no fundo, seria um pouco mais assim. O Neymar um pouco mais para frente, voltado muito em ataque, e o Gerson, ataque também, mas com uma função dupla, né? De ataque e de contenção. Eu acho que essa pode ser uma formação tática também do Brasil, com a opção até de se colocar o André no lugar de algum desses caras para dar mais capacidade defensiva. Eu não sei na cabeça do Dorival quanto ele tem de medo do ataque da Colômbia e da Argentina, que são muito eficientes. Mas, na minha opinião, o Brasil tem que atacar. O Brasil tem que tentar dominar o jogo e agredir tanto Colômbia quanto a Argentina. Agora, se na prática isso vai dar certo ou não, eu não sei. Acho que essa aqui é uma outra possível organização tática do time, tá? Com Neymar, Gerson, Bruno Guimarães e Joelinton, uma linha de 3 zagueiros com Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo. No lugar do Danilo pode jogar qualquer outro zagueiro, né? Mas eu acho que o Dorival colocaria o Danilo pela experiência, pela capacidade de posicionamento, sendo que ele não precisaria correr tanto como zagueiro central. Então, na minha opinião, seriam essas 2 possibilidades, né? Tanto ali um suposto 4-3-3, né? De certa forma, quanto essa possibilidade de um 3-4-3, ou chame como quiser. É isso. Eu acho que o Brasil tá bem postado, tá bem convocado, só que são 2 confrontos muito duros contra a Colômbia e contra a Argentina. São, com certeza, os 2 maiores desafios que o Brasil vai ter até jogar uma Copa do Mundo. Porque hoje os 3 melhores times da América do Sul são a Argentina, o Brasil e a Colômbia, e o Uruguai correndo ali por fora. Vai dizer muita coisa sobre como que essas seleções estão, se esses jogadores vão dar conta, se a gente vai ter uma resposta de jogadores como Vinícius, que não performam muito bem em seleção, se o Neymar vai estar bem de novo já para jogar ou não. Muita coisa vai ser dita nessa data FIFA e a gente vai obviamente cobrir aqui no canal e trazer mais informações. Mas de agora, essa foi a análise da convocação e do que eu acho que o time vai vir, né, titular nesses jogos. O que vocês acham? Alguma diferença no time titular que vocês consideram que poderia ser feita para melhorar aqui? Né? Falem nos comentários, a gente sempre lê, a gente sempre comenta, beleza? Gosto muito dos comentários de todos. Alguma opinião diferente na convocação? Vocês acham que alguém passou despercebido no radar, nem mesmo na lista mais ampla, que deveria estar aí como opção de banco e tudo mais? Deixem nos comentários que a gente adora ler, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.